Dia 29 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao AVC, o acidente vascular cerebral. É a segunda principal causa de morte no Brasil. Os tratamentos referentes à doença já evoluíram bastante, mas as chances de cura dependem muito da rapidez em buscar ajuda, ou seja, é fundamental levar o paciente ao atendimento médico o mais rápido possível. E é para conversar sobre esse assunto que hoje convidamos a neurologista Letícia Rabelo. Doutora, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. E é importante fazer esse alerta, né? O quanto mais rápido buscar ajuda, melhor. O AVC, como você falou, é a segunda principal causa de óbito no Brasil, a primeira causa de incapacidade, mas o que é muito importante a gente levar para a população é que o AVC tem tratamento, né? E que o tratamento depende do tempo, então o tempo é um grande limitante para o sucesso do tratamento. Agora, uma dúvida frequente é a seguinte: como eu posso saber se eu estou com algum sintoma do AVC? Quais são os principais sintomas, doutora? Perfeito. Geralmente tem 3 sintomas que a gente pede para as pessoas lembrarem. Então, o primeiro deles é a boca torta, ver se o sorriso ficou assimétrico, né? Um lado da boca ficou puxando. Perda de força ou perda de sensibilidade de um lado do corpo também pode ser um dos sintomas. E o último, que também é muito importante, é a dificuldade para falar ou muitas vezes até dificuldade para entender o que as pessoas estão falando. Lembrar, Rodrigo, que esses sintomas começam de uma hora para outra, sem aviso. Agora, identificando a doença, diagnosticando, como é que pode ser feito o tratamento? Identificando, isso não importa quem identifica, até crianças podem ajudar nessa identificação e avisar o mais rápido possível o serviço pré-hospitalar e levar o paciente o mais rápido possível para o hospital. Né? Tempo é cérebro, quanto mais rápido a gente conseguir diagnosticar e oferecer o tratamento, maiores as chances de sucesso. Agora, tem graduações de AVC, né? Tem o AVC hemorrágico, quais são as diferenças e qual é o maior perigo aí nessas graduações? Perfeito, são tipos, né? Existe o AVC isquêmico, que é um cano entupido na cabeça, um vaso entupido na cabeça. Ele é a maioria dos AVCs, em torno de 80% a 85% dos casos. E tem o AVC hemorrágico, que muitas vezes é conhecido como derrame cerebral, que é um quadro muito dramático, né? Que é em torno de 15% a 20% dos casos. Os sintomas de um e de outro são muito parecidos, né? Eventualmente pode ter uma dor de cabeça também muito forte, uma dor nunca sentida na vida. Isso tudo alerta para a busca mais rápida possível ao hospital. Agora, obviamente, todo mundo quer evitar esse tipo de problema, né? Como prevenir, doutora? Tem mais qualidade de vida? Qual é a rotina que deve ter? Prevenir é o melhor remédio, né? Então, o controle dos fatores de risco que a gente consegue atuar é a melhor forma da gente evitar a doença. Então, o controle do diabetes, o controle do colesterol, da hipertensão, o controle das arritmias cardíacas, tabagismo, evitar o sedentarismo, combate à obesidade, prática regular de atividade física. Então, tudo isso é fundamental para a gente prevenir a doença. Agora, a gente sabe que hospitais já têm protocolos bastante definidos aí para dar até prioridade a quem tem suspeita de AVC, né? E para o paciente, né? Se ele realmente ele mesmo conseguiu identificar que ele está com algum sintoma, quando ele chega lá no hospital, quando ele procura a ajuda médica, né? O que ele deve falar? Ele deve realmente já diretamente já alertar que pode estar com AVC? Não adianta nada o hospital ter uma estrutura absolutamente preparada para atender esse paciente se o pré-hospitalar não foi bem feito. Então, uma vez que seja identificada aquela possibilidade, né, do paciente ter AVC, muitas vezes até o serviço pré-hospitalar já entra em contato com o hospital, né? Isso facilita muito o nosso atendimento, como também o acompanhante, o paciente muitas vezes vai conseguir falar, o acompanhante na suspeita de AVC, ele já abre a ficha direcionado para um quadro de AVC. Então, a gente rompe portas, a gente tenta priorizar dentro do hospital o mais rápido possível esse paciente. E esse alerta é muito importante. Doutora, agradecemos a sua presença aqui no Band Cidade. Muito obrigado. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Olha, um homem invadiu a pediatria do Hospital Regional de Ceilândia e atirou contra a esposa, que segurava no colo a filha de 6 meses de idade. O caso aconteceu no final da tarde de ontem. Fabrício Claudiano Machado, de 24 anos, entrou no hospital pela porta principal e foi até a pediatria. No local, encontrou a esposa, Graziele Souza Carvalho, de 19 anos, que aguardava pela medicação da filha. Fabrício, então, começou a atirar e acertou 2 tiros em Graziele. Segundo testemunhas, ela jogou a filha de 6 meses no chão para protegê-la. Graziele passou por cirurgia no próprio hospital e passa bem, assim como a filha que está no berçário. Quem precisou de atendimento no hospital de Ceilândia nesta terça-feira demonstrou preocupação com a segurança do local. Um absurdo. Se você não tem segurança dentro do hospital, você vai ter segurança aonde, meu bem? Em lugar nenhum. Aqui no hospital da Ceilândia tem o posto policial, né? Tem a polícia, mas cadê?
que o cara entrou e atirou na mulher, ainda quase pega na criança também. Do lado de fora do hospital, um homem esperava por Fabrício em um carro. Os dois fugiram, mas a polícia localizou no Gama o carro e o homem que estava com Fabrício. O homem foi preso, mas Fabrício continua foragido. A empresa responsável pela segurança do Hospital Regional de Ceilândia não respondeu aos questionamentos da nossa produção. Um ano após o maior incêndio da história da Chapada dos Veadeiros ter destruído o Parque Nacional, as marcas da tragédia, que praticamente matou quase toda a vegetação e vários animais, ainda estão por lá. Pois é, a nossa equipe visitou o local e o que você vai ver agora é como a comunidade, a natureza, tem se reinventado para renascer literalmente das cinzas. Acompanhe agora na reportagem especial de Rodrigo Miranda, Francisco Araújo e José Estevão. Outubro de 2017, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Há um ano, o fogo destruiu 65 mil hectares de terra, cerca de 25% da área total da reserva. Em uma comparação, isso equivale à metade da cidade do Rio de Janeiro. Durante 15 dias, o fogo queimou a região sem parar. Um ano depois, nós pegamos a estrada novamente e fomos ver como o Parque Nacional está após sobreviver ao maior incêndio da história do local. Olha só, a grama já começa a nascer, as flores também começam a aparecer aqui, mesmo com o solo ainda marcado pelo fogo. Isso mostra o poder de recuperação do cerrado, que tenta sobreviver àquela destruição toda. Como o cerrado ele é um mosaico com diferentes tipos de ecossistemas, de diferentes formas de vegetação, né? A regeneração natural ocorre diferentemente nos diferentes ecossistemas, né? Então, nos ecossistemas mais abertos, a gente observa uma regeneração natural bastante satisfatória. Para os olhos do leigo, quase não é possível mais encontrar indícios ou vestígios do incêndio do ano passado. E realmente a região parece estar renascendo. A fauna mostra sinais de recuperação. Os pássaros estão por toda parte e é até possível ver com facilidade araras voando e cantando. As árvores também começam a florir e dar frutos. Já tem mangaba, piqui, jatobá, embaúba para todo lado. Mas apesar da força da natureza que tenta ressurgir, os rastros da tragédia ainda estão bem presentes. Um ano depois do incêndio na Chapada dos Veadeiros, o fogo ainda deixa marcas por aqui. Olha só como é que ficou esse chalé que foi consumido pelas chamas. Está assim, completamente destruído até hoje. Mas o fogo não deixou marcas apenas em bens materiais. As pessoas que passaram por esse momento e acompanharam de perto tudo isso também lembram como se fosse hoje, né? Essa situação. Qual o sentimento que você tem ao lembrar do incêndio? Foi bem destruidor, porque a gente que mora aqui viu os bichinhos correndo, a chapada toda queimando, passou também aqui para a pousada, né? Então foi bem ruim o negócio. Marcelo e a mulher dele, a Arlete, são donos de uma pousada no Vale da Lua. O local era um dos mais visitados da Chapada e também foi atingido pelas chamas. A proporção que foi o fogo, que pegou assim o entorno do parque, né, todos os municípios, assim, a grande maioria do parque foi queimada, ninguém imaginava que ia ser tão rápido. Mas é surpreendente, porque em menos de um mês tudo já estava assim bem verde, né? No final do ano, muita gente cancelaram as reservas, né? Agora voltou tudo ao normal, tá até mais do que era ainda, entendeu? Porque tá tudo, para você ver, esse ano mesmo aqui embaixo, aqui na nascente do São Miguel, nós somos na nascente do São Miguel. O pato mergulhão, que é um pato que está em extinção, chocou aqui, né? E depois do drama do fogo, o casal também ganhou um motivo para voltar a sorrir. O Kim nasceu junto com o renascimento da Chapada. Gosta muito de água, né? Muito de água, adoro a água lá, adoro a água. Nós seguimos viagem. Próxima parada, Vila de São Jorge. A Vila de São Jorge é a porta de entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O local foi um dos mais prejudicados com um incêndio que atingiu a região. A fumaça invadiu a cidade e os turistas com medo desapareceram. Essas ruas aqui ficaram desertas. A gente depende dos turistas, né? O movimento para a gente trabalhar e tudo.
Aí ficou meio triste. A cidade sentiu muito então, né? Sentiu sim. Sumiu muitos turistas, os passeios, tudo, ficou meio difícil. A dona Justa, mais conhecida como Nenzinha, é dona de um restaurante na vila. Ela lembra bem daqueles dias que pareciam não ter fim e fizeram a região ficar parada. Parou, foi muito chato, porque ficou muita fumaça, prejudicou demais e a gente ficou assim sem saber o que é que fazia. Os turistas não veio mais, o pessoal começou a cancelar tudo, pousada, comida. Mas até para quem viveu aqui a vida toda, ver o local se recuperar tão rápido é surpreendente. Voltou melhor, né? Esse ano não teve baixa temporada, sempre foi alta. Os trem tudo mais verde, menos incêndio, mais chuva. Graças a Deus melhorou bastante. Mas um ano depois, o que ainda não tem resposta é como o maior incêndio da história do Parque Nacional começou. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, chamou a atenção na época para a quantidade de focos de queimada. Isso indicaria que o fogo seria criminoso. Um dos fatores que reforçam essa tese foram as ameaças feitas durante as consultas públicas para ampliação da reserva em 2015. Só que nada foi comprovado e ninguém foi indiciado até agora. Para evitar novas tragédias ambientais, o ICMBio reforçou o treinamento de profissionais para combater novos focos de incêndio na região. Muitas reuniões, muito treinamento, muitas oficinas para nos prepararmos de uma forma unida e articulada, né, para trabalhar especialmente a prevenção, mas também para combates mais efetivos e eficientes. O incêndio teve proporções catastróficas, mas o Cerrado não se dá por vencido facilmente. Mesmo com uma cicatriz imensa, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros segue vivo e encantando a todos com as suas belezas naturais. Legal, hein? Agora o Band Cidade faz mais um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco. Até mais.